como eu iluminei essa cena aqui usando algumas gambiarras? Vem comigo que eu te mostro. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou Érica Pascoal, sou diretora de fotografia e hoje eu vou mostrar pra você o bastidor de como eu iluminei essa cena aqui de uma publi que a gente fez pro canal da Lari pra Telecine. E eu vou mostrar como é que eu faço as coisas, mas a ideia é sempre mostrar como eu faço pra você criar aí alternativas pra você fazer também com as coisas que você tem, adaptando tudo que der, certo? Eu acredito que quando a gente entende o fundamento que tá por trás das coisas que a gente vê as pessoas fazendo, a gente consegue entender também como adaptar essas coisas. Tem várias outras cenas, mas eu vou falar dessa cena que é uma cena noturna que a Lari tá assistindo Telecine. A ideia dessa luz aqui é trazer uma coisa um pouco mais romântica de quem tá assistindo televisão à noite, né? Essa é a nossa ideia, fazer uma cena de noite. Então a primeira fonte de luz que eu pensei em posicionar é o que seria a luz da noite, a luz da lua, né? Como se estivesse vindo do lado de fora e iluminando a casa. E de uma maneira que todas as luzes da casa estivessem apagadas. Então eu posicionei esse LED aqui, que é um Aperture 120D, eu posicionei ele como se tivesse vindo do lado de fora da casa e essa também é a minha fonte de luz mais potente que eu tenho. Ela já é uma luz fria, ela tem a temperatura de cor de 5500, mas para deixar ela ainda mais azulada, eu coloquei essa gelatina aqui para deixar ela ainda mais azuladinha. É uma gelatina de meio CTB. CTB é o que? Color Temperature Blue. Então a gente transforma luzes que são laranja em luzes brancas, assim, no modo bem grosso de dizer. Mas como eu já tinha uma luz branca, quando eu coloco essa gelatina na frente, então ela vira mais azulada. Esse LED ele é bem potente, mas ele também faz uma sombra muito dura. Então para quebrar essa sombra e deixar ela mais suave, eu uso esse softbox aqui, que é esse trambolhão que tem essa caixa, na frente da caixa tem essa difusão e a minha luz fica um pouco mais suave. Inclusive é a luz que eu tô usando aqui, ó. Esse softbox tá vindo dessa direção e ele tá deixando as luzes bem mais suaves aqui no meu rosto. Se tivesse sem esse softbox, a gente ia estar vendo luzes bem marcadas, assim, aquelas sombras bem de filme de terror mesmo. E para complementar, eu usei essa colmeia na frente do softbox, que serve para quê? Para direcionar a luz. Porque quando a gente deixa a luz mais suave usando esse softbox, o que acontece é que a luz se espalha para todos os lados. Quando ela tá dura, ela vai numa direção. Quando ela sofre essa difusão, né, esse tecido fica no meio, ela passa a espalhar para todos os lados. Então, a colmeia, na parte da frente da difusão, faz a luz ficar direcional. Como eu tenho essa parede branca no fundo, eu não queria deixar a luz bater tanto na parede, eu queria que a luz se concentrasse mais na direção da Lari. Então, por isso, eu coloco essa colmeia. E como tá vindo uma luz muito forte em uma direção, tava fazendo uma sombra do outro lado do rosto da Lari. Eu não queria isso, eu queria que ficasse um pouquinho mais equilibrado. Para isso, eu usei um LEDzinho pequenininho, rebatendo a luz do outro lado. Se eu jogasse o LED direto no rosto também ficaria uma sombra, né, do lado contrário. Então eu rebati nesse banquinho aqui, nessa superfície branca, poderia ser um rebatedor, poderia ser um isopor, mas eu fiz esse modo gambiarra e rebati nesse banquinho mesmo. E aí eu consigo ter um pouco mais de equilíbrio aqui no rosto da Lari. Sempre que a gente quer deixar uma luz mais difusa, com menos sombras, a gente pode usar o artifício de rebater ela. Então a gente faz ela bater num lugar e ela vai sempre voltar mais suave. E aqui eu já te dou uma dica, se você estiver gravando seus vídeos e você perceber que, sei lá, você está usando uma luminária para iluminar o seu rosto e você vê que a luz está muito dura, uma das coisas que você pode fazer é tentar jogar a luz para a parede, branca, obviamente, e a luz volta em você, porque também se for uma parede verde, vai voltar verde, né? Esse é um jeito muito legal de você melhorar a sua luz aí nos seus vídeos, na sua videochamada, enfim. E aí tem essa luz amarelinha vindo, sempre que a gente vai filmar alguma coisa à noite, é sempre bom ter uma luminária, uma luzinha amarela que ajuda a complementar a cena. E aí, beleza, a gente tem a nossa luz principal, né? A luz da cena. Mas a Lari tá assistindo TV, então a gente ainda precisa da luz da TV. A gente usa uma iluminação para fazer essa luz de TV, tipo esse
esse LEDzinho aqui, ó, que ele tem vários efeitos. Um dos efeitos é o efeito de TV. Então ele vai ficar piscando aqui, tá vendo? E assim parece que existe uma televisão ali oscilando a luz, porque se for uma luz parada aqui, não dá esse efeito de assistir televisão. Porém, eu não tinha esse LED aqui no dia que eu tava gravando. Eu só tinha a TV. Para convencer o seu espectador que a pessoa tá realmente assistindo TV, você não precisa necessariamente mostrar a televisão. Eu fiz isso porque, de fato, a gente precisava mostrar, né, telecine, a tela da TV, constava isso no roteiro, mas eu mostrei uma vez e ao longo do vídeo inteiro eu não precisei mostrar mais. E aí a cena, ela senta e liga a TV, só que tem um certo delay para isso acontecer, e a TV ela liga em uma tela preta, não dá muito esse efeito que a gente precisa. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma tela branca, eu tampei com o isopor, né? Eu fiz a luz da TV ser cortada, na hora que a Lari senta, ela finge que tá ligando, eu tiro o isopor e aí sim a luz ilumina ela. E aí a câmera vê o rosto dela sendo iluminado por essa TV que foi ligada ali no momento que ela apertou o botão. E é legal que você tenha a sensação de que essa luz está oscilando, como esse efeito do LED que eu mostrei. Só que a maioria das coisas que a gente colocava ali não dava tanto esse efeito, era muito fraquinho assim. Então eu quis potencializar esse efeito para convencer mais rápido o espectador de que ela realmente está assistindo alguma coisa. Então eu fui lá e escolhi um vídeo que tivesse muita variação de luz e de cor, ou seja, um desenho infantil, uma galinha pintadinha, né, que vai fazer as cores vibrantes e tal e vai iluminar bastante o rosto dela e dar esse efeito aí de que ela tá assistindo TV. Aí a Lari que tem que aguentar de não rir, né, enquanto tá ali nessa cena de choro e tudo mais. Fizemos a gambiarra, mas existe um efeito colateral. O que acontece é que quando você filma com a luz de telas, né, de TV, de smartphone, de computador, pode acontecer de ficar essas linhas assim, ó, fica estranha a imagem, que é o que a gente chama de dar batimento, tá batendo a imagem. O que acontece é que a frequência da luz emitida pela televisão é diferente da velocidade que a câmera está registrando a imagem. Você consegue corrigir esse efeito mexendo no shutter, no obturador da sua câmera. Aí você vai mexendo até encontrar um valor em que esse batimento ele ou some ou ele fica bem menor. Prontinho, tá feita a nossa gambiarra e foi assim que eu iluminei essa cena. Então, só recapitulando, eu montei a luz da lua, que é a luz mais intensa, que vem de fora da casa e é uma luz um pouco mais azuladinha. A luz de preenchimento é esse LED rebatido aqui nessa gambiarra, só para não ficar tão escuro os dois lados do rosto dela. Tem essa luzinha amarela no ambiente para dar essa sensação de noite, para ficar mais aconchegante. E tem também a luz da televisão feita pela própria televisão. E aí, o que você achou? Você achou que ficou bonito? Você entendeu o conceito quando a gente vai pensar numa cena? Eu sempre me baseio no que seria a vida real, sabe? O que teria nessa cena caso eu não estivesse filmando? Se fosse a vida real, como ela aconteceria? E aí eu tento simular, então eu justifico todas as luzes que tem ali. Eu não coloco as luzes só porque eu acho elas bonitas ou porque vai ficar cinematográfico. Para mim, o que fica cinematográfico é quando as luzes estão realmente justificadas e que realmente façam sentido. Me fala aí se você curtiu, não curtiu, gosta desse tipo de vídeo de bastidores, o que você achou, você faria diferente, como você faria? Me deixa aqui nos comentários e lembrando que lá no meu Instagram eu compartilho dicas de audiovisual, vou mostrando bastidores dos meus trabalhos, abro debate para outras conversas, enfim. Então é isso, até o nosso próximo vídeo, beleza? Falou! Você tá querendo equilíbrio no fundo da Lari? Vai, mulher, tu vai passar. Você tá vendo, né, Biro? A gente ama e é isso que a gente recebe em troca. Passa logo. Tchau, cheirosa.